A partir do momento que você age dessa forma, que você acredita que é de uma forma punitiva, que é humilhando essa criança, que ela vai aprender, você está totalmente enganado. Você está indo contra a pediatria, você está indo contra a neurociência. Hoje, tudo indica e tudo comprova que para a gente aprender o amor, o respeito, tem que estar na base. Fala, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Caio Arruda, educador social, amigo das infâncias, amigo das juventudes, e hoje a gente vai fazer um react de um vídeo que tá bombando aí nas redes sociais, né? Principalmente no TikTok. Vocês já devem ter ouvido falar dele, se você não mora numa caverna, que é a mãe que comprou uma caixa de capo e colocou a filha dela para beber depois que a filha dela estava na casa da tia e disse que era um sonho dela ter a geladeira igual a da tia. Então a mãe acha que ela educou essa filha comprando uma caixa e colocando ela para beber essa caixa inteira de capo, né? Então vamos começar assistindo o vídeo e aí a gente vai conversando. E por que que eu decidi fazer esse vídeo? Porque as pessoas cismam em falar que isso é educação positiva. Então a legenda aqui do vídeo que a gente vai ver, a menina colocou isso na legenda, educação positiva. Isso não é educação positiva nem aqui, nem na China, nem em nenhum lugar do planeta, né? Então vamos lá, e aí a gente vai debatendo e no final do vídeo eu vou demonstrar para vocês como que a gente poderia fazer, como que a educação positiva faria isso. Açúcar aqui em casa, não tomava, estragava. E lá na casa da tia dela, simplesmente falou que é o sonho dela tomar esse suco. Que eu não compro as coisas pra ela. A geladeira daqui de casa fosse igual a geladeira da tia dela. Porque não tinha aquele suco, aquele monte de coisa. Sendo que aqui em casa, a gente compra e ela não toma. Conversei com ela pra ela refletir sobre a vida. E se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Aqui já é um eu vou mostrar ponto, pra vocês o sonho dela realizado. né, gente? Então como que foi essa conversa quando a mãe fala que conversou com ela para ela refletir sobre a vida, né? Qual foi essa reflexão que a mãe dela colocou para ela, né? Nesse lugar de a gente vê que a mãe dela tá mexida, sabe? Tá com a emoção e com o sentimento aflorado. Como que foi essa conversa? Porque isso é importante, como que a gente guia a conversa com a criança. A educação é o diálogo. Não é pra ficar derramando. Que ela vai sair daqui só quando ela tomar todos esses aqui, ó. Todos. Eu sou uma ótima mãe, então vou realizar o sonho dela. Quer desistir, Luna? Quer desistir? Por que quer desistir? Se é o teu sonho, mais daqui, quando é o sonho da gente, a gente tem que realizar. Tu parou com ele? Gente, isso daqui é um lugar de humilhação. Primeiro porque já tá na internet. Essa criança, ela nunca vai conseguir apagar esse vídeo das redes sociais, né? Essa criança, ela vai crescer, com certeza, se ela fizer uma terapia, ela vai conseguir ressignificar isso que aconteceu com ela, mas até isso acontecer, você imagina quando ela chegar na juventude dela. A gente sabe que o jovem, ele tem esse lugar de um querer ser o melhor do que o outro, de um querer envergonhar o outro, e com certeza ao redor dela as pessoas vão utilizar esse vídeo para continuar envergonhando, né? Não só a infância dela, mas a juventude. E claramente a criança, ela tá desconfortável, a criança não tá achando aquilo engraçado. Quando a mãe dela coloca para ela, você tá querendo desistir, né? Então a mãe dela tá colocando a autoestima dela, sabe, num lugar que não é legal. A mãe dela não tá incentivando essa criança a ter uma autoestima, muito pelo contrário. Oi. Não tá? Por que não? Já? Tá aí, ó. Agora não aguenta mais tomar. Tá chorando, tá passando mal. Eu obedecer. E a vergonha que me faz? Tô parado. Pois é. Tá o quê? Eu não tô aguentando. Tá não?
Mas tu ainda vai mentir? Vai mentir ainda? Vai não, né? Agora você vai fazer, sabe o quê? Você vai tomar um banho, tá? Pra você tomar o seu remédio e se deitar. Entendeu, Luna? Gente, O que acontece? então aqui esse é o vídeo, são tantas camadas, né? A grande preocupação da mãe foi o envergonhamento que ela passou na casa da tia, quando a filha olhou para a geladeira da tia, quando a filha tomou o capo na casa da tia e falou que aquele era o sonho dela, sabe? Então já tem gente falando que é uma trend que rola, onde as crianças usam essa frase, né? Nossa, esse é o meu sonho, quando as coisas são legais para ela. Então pode ter sido esse lado, mas vamos partir do princípio que essa criança mentiu. Então eu vou evocar uma frase da educação parental mesmo, da educação positiva, que é da onde a gente tirou a absurda ideia que para a criança aprender, primeiro ela precisa se sentir mal, sabe? A criança ela não aprendeu exatamente nada aqui. A mãe perdeu a oportunidade de educar. E por que isso? Partindo do princípio que essa criança foi envergonhada, que ela foi humilhada, que ela passou mal. Numa próxima vez, essa criança ela só vai ter o cuidado de não contar para a mãe ou de mentir para a mãe. Por quê? Esse tipo de atitude da cuidadora principal, que é a mãe, que é o pai, né, quem convive mais com essa criança, isso cria uma desvinculação. Então essa é uma pergunta que eu faço para você que educa uma criança, que se preocupa e que ama uma criança. Qual é a intenção da sua educação? Você quer ensinar ou você quer traumatizar? E quando a gente fala aqui em traumatizar, é criar essa desvinculação. A criança, ela não deixa de amar o cuidador, ela deixa de se amar, porque ela acredita que essa forma que ela está no mundo, essa forma que ela escolhe falar, essa forma que ela escolhe se comportar, ela acredita que esse é o problema, que ela precisa mudar, sabe? E quando a gente está falando de educação de crianças e jovens, a gente não pode rotular essa criança, né? Então você é uma mentirosa. A criança não é uma mentirosa, ela teve um comportamento ou uma fala mentirosa, partindo desse princípio. E aí a questão que eu me pergunto, assim, a principal quando eu vejo uma situação como essa é por que essa mãe se sentiu tão envergonhada com essa frase da criança, né? Por que ela trouxe isso para ela, sabe? Se o fato ali, se algo que incomodou, por exemplo, foi que essa criança mentiu e ela quer que essa criança aprenda a não mentir mais, por que ela está falando sobre as emoções e os sentimentos dela? Então eu acredito que falta uma inteligência emocional, sabe? Nessa mãe, aonde ela consiga explicar para a criança o que ela está sentindo sem culpabilizar essa criança. E aí, gente, vamos para a prática. Como que a educação parental e a educação positiva poderia guiar essa situação? Primeiro, particularmente, meu filho não tomaria suco K, porque isso é uma bomba de açúcar e outras coisas a mais que fazem muito mal para a criança. E segundo, como que você conversa com essa criança, como que você transforma o seu diálogo em uma forma de educar essa criança. Então, primeiramente, você tem que falar sobre... Você tem que tirar a sua emoção de cena, você tem que se acalmar, respirar fundo, contar até 10, e aí você vai perguntar para essa criança. Ela parece ter 9, 10 anos e ela já tem esse entendimento. Então você conta toda a história que você viu, né? Então, minha filha, quando a gente estava lá na casa da sua tia, e aí você falou que era seu sonho tomar um suco capo, que na sua casa não tinha, né? E sendo que lá em casa a gente compra esse suco e você não toma, o suco acaba estragando lá em casa. Eu queria entender o porquê que você falou isso. E dá o tempo da criança se explicar, gente. A criança, ela já tem esse lugar. Se a criança tiver esse lugar de diálogo, ela vai conseguir se colocar. Não, mãe, isso que eu falei é uma trend, sabe? É um meme que rola na internet. Ou eu falei porque a forma que a minha tia serviu o suco, sabe? Num copinho que tem desenho, eu achei mais legal. Ou não, mãe, eu falei porque
eu não sei por que eu falei, né? Então aí a mãe vai intervir nesse lugar. Se a criança tem esse lugar de diálogo, a partir do momento ela consegue falar que ela sim, ela mentiu, e aí a gente vai educar essa criança. Aí sim, agora é a nossa oportunidade de educar e falar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Não reagir com a nossa emoção e com o nosso sentimento, que naquele caso era a vergonha que essa mãe estava sentindo da filha falar aquilo. Então, a partir desse segundo momento, vamos partir do princípio, mais uma vez, que não é uma trend, que a criança não fez uma brincadeira e que ela sim, ela mentiu. Essa é importante. Quando a sua criança erra, ela corre para você ou ela corre de você. Então, para a gente chegar nesse ponto aqui, tem toda uma construção. Você vê que no final a criança fala sobre eu vou obedecer. Eu não quero que a minha criança me obedeça cegamente. Eu quero que a minha criança entenda as regras e os combinados que a gente faz. Porque uma criança que me obedece hoje cegamente, amanhã ou depois, vai saber quem ela vai obedecer quando eu não estiver olhando, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala para uma criança, obedece os adultos. Mas que adulto é esse que ela vai estar obedecendo? Um abusador? Um pedófilo? E aí quando ela chega na juventude, ela vai ter essa referência por exemplo, se é um pai que fala isso, né? O pai é essa referência quando ela for viver os relacionamentos dela, quando a gente fala de relacionamento hétero, homem e mulher, ela vai passar por esse relacionamento abusivo porque o marido vai mandar nela e ela vai obedecer cegamente. Quando ela entrar no mundo do trabalho, o patrão dela vai mandar ela fazer coisas que não estão na alçada dela do trabalho e ela vai obedecer cegamente. Então, não é legal a criança nos obedecer. É legal ela entender as regras, os combinados da nossa casa e assim ela cumprir. Não só da nossa casa, mas da sociedade também. Então, voltando, a criança realmente, ela tem esse lugar de confiança, ela falou pra mim, caraca mamãe, realmente eu menti, né? E aí você vai falar da sua emoção. Esse é um lugar de inteligência emocional, esse é um lugar de adulto referência. Então você fala, caramba minha filha, quando você mente dessa forma, a mamãe se sente muito envergonhada, o papai se sente muito envergonhado, até porque isso não é uma verdade. Você sabe que lá na nossa casa a gente tem esse suco, você pode tomar esse suco, a gente compra esse suco, sabe? Eu gostaria que numa próxima vez você não repetisse isso. Você consegue entender isso que a mamãe e o papai estão falando para você? E aí você joga esse diálogo de novo para a criança, para ver se realmente ela entendeu. Agora, a partir do momento que você age dessa forma, que você acredita que é de uma forma punitiva, que é humilhando essa criança, que ela vai aprender, você está totalmente enganado. Você está indo contra a pediatria, você está indo contra a neurociência. Hoje, tudo indica e tudo comprova que para a gente aprender, o amor, o respeito tem que estar na base. A gente tem que se emocionar para aprender, mas se emocionar num lugar, são emoções boas. Então, quando a gente se vincula com essa criança, quando a gente tem um lugar de diálogo, sabe, de conversa, de criar os combinados e de manter esses combinados, é aí que essa criança aprende. Não é na humilhação, não é no castigo. Você pode usar consequências, mas são consequências que têm a ver com aquela situação. Então, eu não gosto muito desse lugar até das consequências, mas se você preferir fazer dessa forma, o que essa mãe poderia fazer? Minha filha, você gosta muito de ir lá para casa da sua tia, né? Então, aos finais de semana, você gosta de estar lá na casa da sua tia. Então, na semana que vem, por causa dessa sua mentira, você não vai poder ir para lá, tá bem? Enquanto você reflete sobre essa situação, enquanto você aprende sobre essa situação, você não vai mais para casa da sua tia, porque eu me senti muito envergonhada, sabe? E aí, esse é um ponto. Por que essa mãe joga toda essa vergonha, toda essa frustração que ela sentiu para cima dessa filha, sabe? Então parece que ela quis jogar para a filha dela, que a filha dela sentisse a mesma coisa que ela sentiu. E eu tenho certeza que a fala dessa criança, quando ela fala que era o sonho dela tomar capo, que era o sonho dela que a geladeira da casa dela fosse igual à da tia, a última intenção que ela tinha era envergonhar essa mãe.